Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos amados, que prazer há em estarmos reunidos mais uma vez, sob a sombra do Onipotente, onde o Espírito de Deus nos envolve com sua paz, sua graça e seu ensino. A paz de Deus a todos, louvemos juntos ao Senhor, pois Ele tem preparado alimento para nossas almas nesta hora. Não estamos aqui por acaso, mas conduzidos por sua mão poderosa. Há um propósito celestial nesta reflexão na palavra que se iniciará agora, e creio que o Senhor tem algo específico a comunicar aos nossos corações para o crescimento da nossa fé. Leremos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, com reverência e temor diante do Deus que ainda fala conosco por meio da sua palavra viva e eficaz. Então disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra, na qual vós agora habitais. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe a daria em possessão, e a sua descendência depois dele, não tendo ele ainda filho. E falou-lhe Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à servidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação a qual servirem, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém, e postos na sepultura que Abraão comprara por dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar seus meninos, para que não se conservassem com vida. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso. E foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles padecer agravo, o defendeu, e vingando o ofendido, matou o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando 2 deles, quis levar-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos,
apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu gemido e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a quem haviam rejeitado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia do céu, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar, e vos transportarei para além da Babilônia. Estava entre nossos pais o tabernáculo do testemunho no deserto, como ordenara aquele que dissera a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o introduziram com Josué na posse dos gentios, que Deus expulsou da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles deram grandes gritos, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Somente esses versos: Santo é o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Que profundidade há nesses santos versos. A palavra que o Senhor nos concedeu é viva,
carregada de testemunho, de autoridade celestial e de um ensinamento que atravessa os tempos, alcançando nossas almas com poder. Quando ouvimos o relato de Estevão, não é apenas uma história antiga que se desenrola diante de nós, mas é a ação contínua do Espírito de Deus revelando o seu propósito eterno, seu plano de salvação e a maneira como ele lida com o homem desde os tempos de Abraão até a revelação do Cristo glorificado à direita do Pai. O servo Estevão, cheio do Espírito Santo, não se limitou a se defender. Ele se tornou um canal de Deus para proclamar toda a verdade da história da salvação. Começa lembrando os pais judeus da origem de sua fé, e não por acaso menciona Abraão. Deus havia chamado Abraão, um homem comum da Mesopotâmia, para sair da sua terra e seguir rumo a um lugar que ainda não conhecia. A fé de Abraão não estava baseada em vista, em garantias terrenas ou em explicações humanas, mas na voz de Deus que disse: sai da tua terra. E o que isso nos mostra? Que desde o princípio a caminhada com Deus exige confiança e obediência. Abraão não tinha herança, nem sequer o espaço de um pé na terra prometida, mas Deus lhe fez promessas. Essa obediência, sem garantia visível, é o alicerce da verdadeira fé. E hoje o Senhor continua chamando os seus, dizendo: sai da tua zona de conforto, sai do teu costume, abandona o que é natural, porque eu tenho algo muito maior a te revelar. Glorificado seja o Senhor. Em seguida, Estevão avança na história dos patriarcas e toca num ponto delicado: a inveja dos irmãos de José. Aqueles que eram da mesma linhagem, do mesmo sangue, não suportaram ver a graça de Deus sobre José e o venderam. Mas vejam, irmãos, mesmo rejeitado, humilhado e vendido como escravo, a Escritura nos diz: mas Deus era com ele. Isso é forte demais, porque quando Deus é conosco, ainda que o mundo nos rejeite, ainda que sejamos lançados em cisternas, injustiçados, esquecidos, nada poderá impedir o plano divino de se cumprir. José se torna governador do Egito, de escravo a líder de uma nação. E o mais impressionante, ele perdoa seus irmãos, acolhe a sua família, provê sustento para todos eles. Aqui está o Espírito do Cristo, rejeitado pelos seus, vendido por moedas, acusado injustamente, mas glorificado por Deus e feito salvador de todos os que vêm a Ele. José é uma figura profética de Jesus. A rejeição dos irmãos representa o endurecimento de Israel, e a exaltação de José aponta para a glória de Cristo. Aleluia! O tempo avança e surge Moisés. Aqui, novamente, vemos Deus levantando um libertador. Moisés é preservado da morte desde o nascimento. E reparem, foi criado dentro da própria casa de Faraó. Isso mostra que Deus usa caminhos inimagináveis para cumprir os seus propósitos. Moisés tentou, com suas próprias forças, libertar seus irmãos, mas foi rejeitado. Fugiu. Passou 40 anos em Midian. Foi humilhado, mas Deus não havia se esquecido dele. E é ali, no deserto, que Deus se revela na sarça ardente, não no palácio, não entre a glória dos egípcios, mas numa sarça. O que é uma sarça? Um arbusto seco, insignificante, sem beleza, mas ardia em fogo sem se consumir. Deus fala com Moisés de maneira poderosa: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Irmãos, Deus continua se revelando onde o homem não espera. No meio da simplicidade, da dor, da solidão, Ele ainda fala, ainda chama, ainda envia. E Moisés, o mesmo que foi rejeitado antes, agora volta como libertador. Mas reparem no padrão que Estevão está mostrando. Todos os libertadores foram rejeitados pelos seus. José foi rejeitado, Moisés foi rejeitado. E agora ele diz:
Vós rejeitaram o justo, o santo Filho de Deus. Estevão, com autoridade espiritual, confronta o povo que se orgulhava de ser descendente de Abraão, mas que havia se tornado como seus pais, resistentes ao Espírito Santo, duros de coração e incapazes de enxergar que o Messias já havia vindo. Queridos irmãos, esse texto não é apenas um discurso histórico, é uma chamada à consciência. É Deus nos mostrando que é possível ser religioso, conhecer os rituais, honrar a tradição, mas perder a presença. Aqueles homens tinham o templo, os costumes, a lei, mas rejeitaram o cumprimento da promessa, mataram o autor da vida, resistiram ao Espírito. O servo de Deus, mesmo sendo apedrejado, cheio do Espírito Santo, vê os céus abertos e Jesus, o Filho do Homem, de pé à destra de Deus. Oh glória! A visão de Estevão nos mostra que quando o servo é fiel até o fim, o Senhor se levanta do trono, ele não fica indiferente, ele acolhe o sacrifício, ele honra o sangue derramado, ele recebe o Espírito daquele que confia até o último fôlego. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, a continuação desta palavra que o Espírito de Deus nos entregou, nos leva a refletir com mais profundidade sobre a fidelidade de Deus ao longo das gerações e sobre o coração do homem, que tantas vezes, mesmo cercado de sinais e maravilhas, se inclina para a dureza, para a resistência ao mover do Espírito, para a incredulidade. O testemunho de Estevão não foi um relato para impressionar os ouvintes, mas um clamor para despertar uma nação que se habituou à forma, mas havia perdido o fervor da presença divina. E isso fala também conosco hoje. Quando Estevão recorda os episódios dos patriarcas, dos profetas, do Egito, do deserto, do templo, ele está revelando que em todas essas fases da história do povo de Deus, houve resistência à voz do Altíssimo. E essa resistência não era apenas uma reação humana, era uma afronta ao Espírito Santo. Ele diz com firmeza: vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais, também vós. Irmãos, isso é sério. Resistir ao Espírito não é algo distante da realidade. Pode acontecer quando o nosso coração se fecha, quando o orgulho nos impede de ouvir, quando a religiosidade toma o lugar da humildade e da sensibilidade espiritual. Vejamos que o mesmo povo que foi tirado do Egito, que viu o mar se abrir, que experimentou o maná, que viu colunas de fogo e de nuvem, foi o povo que construiu um bezerro de ouro. Como pode? Porque os milagres não substituem o relacionamento com Deus. É possível ver sinais e ainda assim manter o coração endurecido. É por isso que a nossa fé precisa estar enraizada na obediência e no quebrantamento. O Senhor deseja formar um povo sensível à sua voz, que o busque, que o ame, que o sirva em espírito e em verdade. Estevão mostra também que os lugares santos, como o tabernáculo, o templo de Salomão, foram importantes, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é um ponto crucial, porque o Senhor está ensinando que sua presença não se limita a construções, a ritos, a tradições externas. Ele habita nos corações quebrantados, nos que tremem diante da sua palavra, nos que vivem para glorificá-lo. Isso é o que Deus sempre buscou, não formas, mas verdadeiros adoradores. E agora, quando o servo de Deus declara que vê os céus abertos e Jesus à destra do Pai, algo extraordinário se revela. Estevão, mesmo em meio ao ódio dos homens, vê a glória de Deus. Isso nos ensina que a fidelidade, mesmo diante da morte, é recompensada com revelações que só o céu pode conceder. Vemos aqui que o mundo pode tirar tudo de um servo fiel, menos a presença de Deus. Podem arrancar-lhe a liberdade, a honra, até mesmo a vida, mas jamais a glória que há em servir ao Senhor de todo o coração. Outro ponto profundo dessa mensagem é o clamor final de Estevão:
Senhor, não lhes imputes este pecado. Irmãos, que graça, que misericórdia. Ele está sendo apedrejado injustamente, mas seu coração não está amargurado. Está cheio do mesmo amor que havia em Cristo na cruz, que disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui está a marca dos verdadeiros servos. Não é a eloquência, nem a posição, mas o coração rendido, que ama até os que o perseguem. Que intercede por quem o maltrata, que não guarda rancor, mas entrega tudo nas mãos do justo juiz. Estevão adormeceu. A palavra não diz que morreu, diz que adormeceu. Porque para os que creem, a morte não é o fim, mas o começo da verdadeira vida. E ali, entre pedras e gritos de fúria, um jovem chamado Saulo guardava as vestes dos que apedrejavam. Saulo presenciou tudo. E embora naquele momento ainda estivesse nas trevas, Deus já estava trabalhando. A semente plantada pelo sangue de Estevão haveria de brotar. Saulo se tornaria Paulo, o apóstolo das nações. Aleluia. Assim é o trabalhar de Deus. Nada se perde, nenhum sofrimento é em vão, nenhuma lágrima derramada por amor ao Evangelho passa despercebida. Tudo está sob os olhos do Pai. E Ele transforma o que parece derrota em semente de avivamento. Ele muda Saulos em Paulos. Ele escreve sua história através dos humildes, dos que não temem a dor, dos que são fiéis até o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. Continuando nessa palavra tão viva, tão cortante e ao mesmo tempo consoladora, o Espírito Santo nos guia agora a perceber com mais clareza como esse testemunho de Estevão não é apenas um registro histórico, mas um espelho diante de nossas almas. O Senhor, em sua infinita misericórdia, está nos chamando à responsabilidade espiritual, não como ouvintes apenas, mas como praticantes da palavra. Ele está nos alertando sobre o perigo da resistência espiritual, sobre o engano de uma fé superficial, e ao mesmo tempo nos consolando, mostrando que a fidelidade, mesmo diante da perseguição, não passa em branco diante do trono da graça. E quando olhamos para essa trajetória que Estevão relembra, desde Abraão até aquele momento dramático diante do Sinédrio, enxergamos um fio condutor. Deus sempre falou, sempre conduziu, sempre enviou servos com mensagens de salvação. Mas os corações endurecidos, tomados pela vaidade religiosa, pela tradição cega, não discerniram a visitação divina. Quantas vezes Deus quis visitar Israel com salvação, e eles rejeitaram os profetas, os mensageiros, os avisos, e por fim o Cordeiro de Deus foi rejeitado, julgado injustamente, crucificado. Mas hoje, irmãos, essa palavra nos chama a não repetir os erros do passado. Quantas vezes o Espírito Santo quer falar conosco, quer nos quebrantar, quer nos mostrar o caminho da reconciliação, do perdão, da mudança de vida, mas nos escondemos atrás de rituais, de argumentos, de justificativas, quando na verdade o que Deus quer é um coração rendido, aleluia, um coração que diga: Senhor, fala comigo, eu estou aqui, tira de mim toda resistência, toda religiosidade vazia, eu quero te servir em espírito e em verdade. E vemos também como Estevão, mesmo sendo um homem cheio do Espírito, experimenta a rejeição, o sofrimento e por fim o martírio. Isso nos ensina que a plenitude do Espírito não nos livra de tribulações, mas nos dá graça para suportá-las com dignidade celestial. O Espírito Santo que estava sobre ele não o impediu de ser apedrejado, mas lhe deu visão, paz, firmeza e até amor pelos seus perseguidores. Isso é o que diferencia um servo cheio de Deus.
Ele não responde com ódio, não busca vingança, mas reflete o caráter de Cristo mesmo em meio à dor. Esse padrão de Deus, levantar servos rejeitados, operar através dos improváveis, derramar graça em meio à tribulação, ainda está ativo hoje. O Senhor continua chamando os esquecidos, os humilhados, os desprezados, os improváveis, para que sua glória se manifeste por meio deles. Não é sobre aparência, nem sobre capacidade natural, mas sobre obediência e fé. É como José no cárcere, Moisés no deserto, Davi fugindo de Saul, Elias na caverna, Jeremias no calabouço, João na ilha de Pátimos e Estevão diante da fúria dos religiosos. Todos foram homens rejeitados pelos homens, mas aceitos por Deus, e há algo ainda mais profundo que o Espírito nos mostra. Enquanto os homens apedrejavam, o céu se abria. Enquanto Estevão era esmagado pela justiça humana, ele era honrado pela justiça divina. Isso nos mostra que a aprovação do céu vale mais do que o aplauso da terra. Que importa se o mundo nos rejeita, se o Senhor está conosco? Que importa se somos perseguidos, se temos a presença que consola, que fortalece, que nos faz ver além da dor? Estevão viu o Filho do Homem de pé, não sentado, mas de pé como quem recebe um guerreiro que completou sua carreira. Aleluia. E quando Estevão adormeceu, seu sangue não caiu em vão. A Escritura diz que as vestes dele foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso é maravilhoso, porque o Senhor mostra que o sacrifício de um servo pode se tornar o ponto de partida para a conversão de outro. Talvez Estevão nunca tenha pregado diretamente a Saulo, mas sua vida, sua fidelidade, sua morte foram o sermão mais poderoso que aquele jovem poderia ouvir. E mais tarde, Saulo se tornaria Paulo, o apóstolo das nações, instrumento escolhido por Deus para levar o Evangelho aos confins da terra. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que esta palavra nos desperte, nos chame ao quebrantamento, que possamos dizer com sinceridade: Senhor, tira de mim toda a religiosidade vazia, não quero apenas conhecer a história, mas quero viver Tua presença. Dá-me sensibilidade espiritual, coragem para ser fiel, amor para perdoar e graça para permanecer firme mesmo quando o mundo me rejeitar. Que possamos ter os olhos fixos no céu, como Estevão, e ver o Filho do Homem glorificado, pronto para receber os que são fiéis até o fim. Aleluia. Irmãos amados, é impossível passarmos por essa porção da palavra sem sentirmos o coração ser tocado profundamente. Porque não se trata apenas de uma mensagem de confronto ou de um chamado à vigilância, mas de um testemunho carregado de lágrimas, de sangue, de renúncia, de entrega absoluta à vontade do Pai. O Espírito Santo nesta hora quer fazer algo mais do que nos instruir. Ele quer nos quebrantar. Ele quer tirar as capas, os escudos, as resistências e tocar diretamente na nossa alma. Ele quer nos mostrar o que é ser fiel até o fim, mesmo que isso custe tudo. Ele quer nos ensinar a amar até os inimigos. Ele quer nos fazer semelhantes a Jesus. Estevão, um servo cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de graça, não foi poupado da morte. Ele foi rejeitado, arrastado, humilhado, acusado falsamente e por fim apedrejado. Mas o que emociona não é apenas o que ele sofreu, é como ele enfrentou tudo isso, com o rosto sereno, com os olhos no céu, com o coração limpo, com a voz de intercessão. Irmãos, quantos de nós, ao enfrentarmos uma pequena injustiça, já nos sentimos autorizados a revidar, a murmurar, a endurecer, mas Estevão não. Ele nos ensina que o maior poder não está em revidar, mas em amar. Não está em vencer discussões, mas em vencer com mansidão. Não está em gritar, mas em entregar. E se olharmos bem, irmãos, quantos Estevãos o Senhor tem levantado hoje em meio à igreja?
servos e servas que, mesmo não sendo vistos pelos homens, são cheios do Espírito, que não sobem em púlpitos, mas que vivem de joelhos, que não buscam aplausos, mas buscam almas, que não se promovem, mas se entregam. E talvez você que ouve esta palavra agora seja um deles, talvez esteja enfrentando perseguições, injustiças, rejeições, até mesmo dentro da sua própria casa, no seu ministério, na sua caminhada, e se sente sozinho. Mas o Senhor te diz: eu te vejo, eu estou contigo. Os céus estão abertos sobre a tua vida. O Espírito nos leva a lembrar que o céu só se abriu para Estevão quando a terra se fechou para ele. Quando já não havia socorro humano, quando todos o haviam rejeitado, quando a sentença do mundo era a morte, então veio a glória. Há momentos em nossas vidas em que tudo ao redor se fecha, portas se trancam, amizades se perdem, o nome é pisado, a dignidade é roubada. Mas é justamente ali naquele vale que o Senhor se revela de forma mais íntima, mais gloriosa, mais profunda. Ele não nos livra sempre da fornalha, mas entra conosco no fogo. Ele não impede sempre o apedrejamento, mas nos dá olhos espirituais para ver a eternidade enquanto as pedras ainda caem. E enquanto o mundo gritava de ódio, enquanto os rostos estavam contorcidos de fúria, o rosto de Estevão brilhava. Isso fala conosco, porque a verdadeira glória não está em se impor, mas em refletir Cristo. O rosto que brilha não é o do que venceu a discussão, mas do que permanece em paz com Deus. O brilho do céu não desce sobre os exaltados, mas sobre os humildes. E é isso que precisamos buscar. Um brilho que não vem do palco, mas do altar secreto. Um brilho que não vem da fama, mas da comunhão. Um brilho que não vem do homem, mas do Espírito. E no clamor final ele dobra os joelhos. Oh, irmãos, que força há em dobrar os joelhos. Enquanto os homens o atacavam, ele se ajoelhava. Enquanto o mundo gritava, ele orava. Enquanto o sangue escorria, ele perdoava. Senhor, não lhes imputes este pecado. Quem pode fazer isso, senão alguém que morreu para si mesmo e vive apenas para Cristo? O mundo dizia, perdedor, mas o céu dizia, mais do que vencedor. E ali no último suspiro, ele adormeceu. Não foi vencido, foi acolhido. Não foi esquecido, foi honrado. Não foi destruído, foi glorificado. Talvez você esteja vivendo hoje o seu momento de Estevão. Talvez esteja sendo incompreendido, caluniado, lançado de lado. Talvez esteja em lágrimas, sem força, sem direção. Mas saiba, há um céu aberto sobre a tua vida. Há um Jesus em pé à direita do Pai, olhando para você. Ele sabe o teu nome, Ele vê o teu esforço, Ele recolhe tuas lágrimas, Ele escuta a tua oração. Ele está contigo e não te deixará só. Aguenta firme, não revida, não desanima, não larga a fé, porque o teu galardão é grande nos céus. E se hoje você se sente frio, distante, talvez até resistente, o Senhor também te chama. Ele te convida a abandonar a religiosidade e voltar à presença. Ele quer quebrar o teu coração para te dar um novo. Ele quer transformar a tua dureza em sensibilidade. Ele quer fazer de você um reflexo do Cordeiro. Ele quer que, como Estevão, você também brilhe, não com luz própria, mas com a glória de Deus resplandecendo em ti. Deus seja louvado. Que presença sentimos nesta hora. Irmãos, esta palavra que o Senhor nos entregou é mais do que uma narrativa bíblica. Ela é um chamado pessoal, direto, profundo e que não pode ser ignorado. O Espírito de Deus está nos visitando com zelo, com correção, com amor, mas também com expectativa. E agora, com temor e tremor, olhemos para dentro de nós mesmos. O que o Senhor quer tratar conosco? Qual a pedra que ainda endurece nosso coração? Onde estamos resistindo ao seu Espírito? Quais sinais Ele já nos deu e nós não atentamos?
A aplicação dessa palavra é urgente e intransferível. Primeiramente, o Senhor nos chama a rever nossa fé. Será que ela está fundamentada na obediência como a de Abraão? Será que estamos caminhando com Ele mesmo quando não vemos o cumprimento da promessa, confiando como aquele patriarca que deixou tudo para seguir a voz do invisível? Ou será que nossa fé é condicional, vacilante, presa ao que é visível, ao que sentimos, ao que compreendemos? O Senhor nos pergunta: você confia em mim mesmo quando tudo parece parado? Abraão não recebeu a terra em vida, mas Deus lhe havia prometido e ele creu. E você, tem crido no que Deus te falou, mesmo sem ver? Depois ele nos chama a examinar se não há inveja, como houve nos irmãos de José. Quantas vezes, sem perceber, nos entristecemos com a bênção do outro, com o ministério do outro, com o crescimento do outro. Inveja disfarçada de crítica, ciúme mascarado de zelo, desprezo sutil escondido sob palavras espirituais. José foi rejeitado, sim, mas Deus era com ele, e o Senhor te diz: não temas a rejeição, não temas o desprezo. Eu sou contigo, eu é quem te exalto, no tempo certo, à minha maneira. Não te abate se te lançarem na cisterna, se te esquecerem no cárcere. Eu sou Deus, e eu mudo os cenários. E se formos sinceros, precisamos também perguntar: temos resistido ao Espírito Santo? Temos abafado a voz que nos chama ao arrependimento, à renúncia, ao conserto? Às vezes não somos como os que apedrejaram Estevão com pedras nas mãos, mas sim com pedras nas atitudes. Incredulidade, orgulho, frieza, desobediência, dureza. Irmãos, o Senhor não quer formas, Ele quer vida, Ele não quer aparência, Ele quer essência. Ele não busca performances espirituais, mas corações quebrantados, rendidos, apaixonados por Ele. E nesta hora, Ele também consola os que estão sendo perseguidos por amor ao Evangelho. Talvez você esteja sendo acusado injustamente. Talvez pessoas próximas estejam te virando as costas, espalhando mentiras, lançando pedras invisíveis, mas o Espírito te diz: não te defende, não revida, guarda tua boca, guarda teu coração. Eu cuido da tua honra, eu mostro quem tu és, eu abro o céu sobre ti. Estevão não se defendeu com palavras, ele se defendeu com glória. E é isso que o Senhor quer te dar: glória, paz, serenidade, enquanto os outros se agitam. E se nesta hora você sente que ainda não tem essa fé, essa coragem, essa entrega, não se condene. O Espírito está aqui para te ajudar. Ele não veio exigir, Ele veio capacitar. Ele quer te renovar, Ele quer te restaurar, Ele quer te encher, como encheu Estevão. Ele quer fazer teu rosto brilhar, Ele quer te dar visão espiritual. Mas para isso, você precisa abrir mão da resistência. Dizer: Senhor, eu me rendo, quebra meu coração, molda-me de novo, tira toda a frieza, acende de novo a chama, dá-me sede de Ti, ensina-me a amar como Tu amas. Talvez você esteja em meio a uma luta longa, sentindo que não há frutos, que não há resposta, que a promessa parece distante. O Espírito te diz: não é tempo perdido, não é vão teu esforço, eu estou trabalhando no oculto, aguenta mais um pouco, não te entregues, olha para cima, os céus estão abertos sobre a tua vida. O meu filho está de pé, intercedendo por ti. A tua história não termina em dor, termina em glória. E por fim, ele nos convida a liberar perdão. Estevão morreu perdoando. E nós? Estamos dispostos a perdoar quem nos feriu? Ou ainda carregamos pedras escondidas no coração? O perdão não é uma escolha fácil, mas é uma escolha libertadora. Quem não perdoa vive preso, mas quem libera é livre. Deus quer te libertar do peso que te oprime. Ele quer sarar tua alma. Ele quer te fazer caminhar leve, sem acusações, sem amargura, sem feridas abertas. Hoje é dia de se render.
Hoje é dia de dizer: Senhor, faz de mim um Estevão, não me deixa ser como os que resistem, faz de mim como os que obedecem, enche-me com teu Espírito, dá-me olhos espirituais, dá-me um coração puro, e se for preciso sofrer, que eu sofra com fidelidade, se for preciso calar, que eu cale com sabedoria, mas que eu não perca a tua presença por nada neste mundo. Amém. Aleluia! Bendito seja o Deus que ainda fala conosco, com poder, com graça, com verdade e com amor eterno. Irmãos, nesta hora de encerramento, o nosso coração se enche de temor e de gratidão, porque fomos visitados pela voz do Espírito. Não ouvimos apenas um texto, não recebemos apenas um ensinamento, fomos chamados, despertados, confrontados, curados. A palavra que o Senhor preparou por meio do testemunho de Estevão desceu como espada afiada, mas também como bálsamo doce, cortou o que era carnal, mas curou o que estava ferido, repreendeu com firmeza, mas abraçou com ternura. Deus seja glorificado por tudo isso. Olhando para essa jornada que percorremos juntos neste capítulo sagrado, percebemos que o agir de Deus não se limita ao passado. O mesmo Deus que apareceu a Abraão, que deu sabedoria a José, que chamou Moisés, que suportou a idolatria no deserto, que se revelou no tabernáculo, que habitou no templo, que enviou profetas, que se fez carne, que foi crucificado, que foi rejeitado, é o mesmo que se manifestou em Estevão, é o mesmo que hoje habita na sua igreja, é o mesmo que está neste momento sondando os corações aqui presentes. Ele não mudou, ele ainda fala, ele ainda salva, ele ainda transforma. E o que faremos com essa palavra? Vamos resistir como muitos fizeram antes de nós? Vamos nos fechar, esconder as pedras no manto da religiosidade, fingir que está tudo bem enquanto o coração está endurecido? Ou vamos nos render? Vamos permitir que o Espírito nos transforme, nos leve para mais perto da vontade do Pai, nos molde até que sejamos reflexo de Cristo, até que em nós também se veja o brilho do céu. O Senhor está à procura de Estevãos nesta geração. Homens e mulheres cheios do Espírito, cheios de graça, cheios de verdade, que não negociam a fé, que não vendem sua integridade, que não se curvam diante da pressão do mundo, que não respondem ao ódio com ódio, mas com oração, que não se escondem no medo, mas se ajoelham na confiança, que não querem palco, mas desejam o altar, que não querem reconhecimento, mas querem céu aberto, que não querem aplausos, mas querem a presença do Cordeiro. Hoje é o dia de renovar esse compromisso com Deus, de se levantar da frieza, de sair do comodismo, de abandonar as murmurações, as desculpas, os embaraços e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero apenas ouvir sobre os homens de fé, eu quero ser contado entre eles. Eu não quero apenas ler sobre tua glória, eu quero viver tua presença. Se for preciso renunciar, eu renuncio. Se for preciso perdoar, eu perdoo. Se for preciso sofrer, eu sofro. Mas não me deixes, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque a tua presença vale mais do que tudo. E se alguém aqui se sente fraco, caído, longe, escurecido pelo tempo, a palavra também é para você. Não para te acusar, mas para te levantar. O mesmo Jesus que estava de pé à direita do Pai, pronto para receber Estevão, está agora de braços abertos, pronto para te renovar. Não importa quanto tempo passou, não importa o quão longe você foi. O sangue que lavou Estevão é o mesmo que te lava hoje. A graça que o sustentou até o fim é a mesma que pode te restaurar agora. Basta um clamor sincero, basta um passo de arrependimento, e o céu se abrirá também sobre tua vida. Que esta palavra não se perca, que ela continue ecoando em nossas almas nos próximos dias, que ela nos incomode quando formos tentados a resistir ao Espírito, que ela nos console quando formos perseguidos por sermos fiéis.
que ela nos inspire a sermos servos verdadeiros. E que no dia em que nossas pedras também vierem, porque virão, possamos ver o céu aberto, o Senhor em pé, e descansar em paz como Estevão, sabendo que corremos a carreira, guardamos a fé e fomos fiéis até o fim. Somente Deus é digno de toda honra, glória e louvor. Que Ele nos abençoe e nos guarde hoje e eternamente. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Curvemos agora os nossos corações diante do trono da graça, em espírito de oração, com reverência, quebrantamento e confiança, para que o mesmo Deus que nos falou por meio da palavra, venha agora selar tudo em nossas almas, com o poder do alto. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que fala no deserto, Deus que se manifesta nas chamas da sarça, Deus que visita os humildes e resiste aos soberbos, estamos diante de Ti, com temor, com alma rasgada, com coração contrito, porque Tua palavra nos alcançou com força, com clareza e com amor. Senhor, não permitas que sejamos ouvintes negligentes, mas faz de nós cumpridores da Tua vontade, servos verdadeiros, que não resistem ao Teu Espírito, mas que se rendem à Tua voz. Senhor, hoje ouvimos sobre a fé de Abraão, sobre a obediência de Moisés, sobre a perseverança de José, sobre a coragem de Estevão. E ao olharmos para essas vidas, vemos o quanto ainda precisamos crescer. Por isso, te pedimos com humildade, molda-nos, transforma-nos, trabalha em nós. Tira do nosso coração toda resistência, todo orgulho, toda dureza, toda religiosidade que nos afasta da Tua presença. Faz cair por terra as capas que escondem as nossas verdadeiras intenções. Não queremos mais viver de aparência, queremos viver em Tua verdade. Ó Deus, se porventura temos invejado, murmurando, guardado mágoas, escondido pedras em nosso coração, limpa-nos agora, toca onde ninguém mais pode tocar, sonda as profundezas da nossa alma, revela o que está oculto e faz o Teu fogo purificador queimar tudo o que não Te agrada. Se ainda temos resistido à Tua voz, se temos fugido da Tua vontade, se temos fechado os ouvidos ao Teu Espírito, perdoa-nos, Senhor. Não queremos ser como os que Te rejeitaram, mas como Estevão, que viu Tua glória até o fim. Dá-nos, Senhor, um coração que ama, mesmo sendo ferido, um coração que perdoa, mesmo sendo rejeitado, um coração que intercede, mesmo sendo apedrejado, um coração que brilha, mesmo cercado pela escuridão do mundo. Queremos, Pai, como Teu servo Estevão, ver os céus abertos, queremos viver com os olhos espirituais abertos, com a alma cheia da Tua glória, com a nossa vida inteira dedicada ao Teu propósito. Ainda que sejamos esquecidos pelos homens, queremos ser reconhecidos por Ti. Senhor, fortalece os Teus servos que estão sendo perseguidos, acusados injustamente, enfrentando lutas que ninguém vê. Renova as forças dos cansados, cura as feridas dos rejeitados, levanta os abatidos, abraça os solitários, mostra que o céu ainda está aberto, mostra que Jesus ainda está em pé, intercedendo por nós. Dá-nos essa convicção tão viva quanto a que Estevão teve ao ver a Tua glória. E se nesta hora alguém caído, frio, distante, visita com Tua misericórdia, chama de volta, Senhor, restaura, perdoa, renasce, faz brotar vida onde há morte, faz brilhar luz onde há trevas. E que nenhum coração que ouviu esta palavra continue do mesmo jeito, que todos sejamos transformados pela Tua presença, tocados pela Tua mão, renovados pelo Teu Espírito. Senhor, queremos Te servir com fidelidade, com sinceridade, com temor e com alegria. Queremos viver prontos para morrer, se necessário for, por amor ao Teu nome. Queremos viver em paz contigo, e quando o nosso tempo chegar,
que também possamos adormecer com os olhos no céu e o coração em Ti. Recebe nossa entrega, recebe nosso clamor, recebe a glória que só a Ti pertence. Em nome do Teu Filho amado, o justo que foi rejeitado, mas está glorificado à Tua direita, oramos com fé, com lágrimas e com esperança. Amém.